Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índia do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma correção das nossas atividades, certo? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 2, da atividade 3 do nosso segundo bimestre, onde nós trabalhamos o capítulo 2, que vai do absolutismo à monarquia constitucional. Mas, turma, antes da gente iniciar a nossa correção, eu quero lembrar vocês do nosso momento de interação que acontece logo mais a partir das 14 horas. Não deixem de participar. Conto com a presença de todos vocês. Não esqueçam, turma, é um momento importante onde vocês devem utilizar para tirar as dúvidas de vocês com relação ao conteúdo e também com relação a outros assuntos da escola, certo? Então, eu espero vocês logo mais na nossa salinha do Google Meet, ok? Então, vamos à nossa correção. Turma, na primeira questão da nossa atividade diz o seguinte: o apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo que prioriza. Bom, turma, quando a gente fala em um governo absolutista, né, nós estamos falando em um governo onde os monarcas, eles concentram todos os poderes em suas mãos. Ele controla a economia, ele controla a justiça, né, ele dita todas as regras, certo? Então, ocorre aí o que nós chamamos de concentração dos poderes nas mãos do rei, né? Por isso que a gente vai dizer que ele era absolutista, absoluto, ok? Então, pensando nessa explicação, qual seria aí a opção mais correta? Isso mesmo, certo? Então, de cara, a gente percebe que o item A, onde diz a concentração dos poderes na mão do rei, né, é o item que completa aí a nossa primeira questão, o item correto sobre a nossa primeira questão, certo? Ok, professora. Então, nós já percebemos que o item A é correto. E por que o item B não seria correto? O item B diz o seguinte: a divisão de poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, né? Primeiro ponto: se eu digo que o governo absolutista concentra o poder em suas mãos, então não existe essa divisão de poderes, certo? Sendo que essa divisão de poderes em três, ela só vai acontecer, né, no século XVIII, quando surge aí o iluminismo, ok? Certo. E o que vai tornar o item C incorreto? O item C diz o seguinte: a figura da igreja é acima de todas as instituições políticas. Então percebam, turma, que a igreja ela não estava mais acima das instituições políticas, porém, né, a igreja era uma grande aliada da monarquia. No item D, nós temos o seguinte: a prática de eleições livres. Então, o que torna o item D incorreto é que nós vamos perceber que essas eleições livres elas só vai acontecer no século XIX, certo? E é apenas em poucos países do continente europeu. E a questão está falando em século XVII. Então, são 2 séculos aí de diferença. Então, só recapitulando na nossa primeira questão, item A, item correto. Para quem acertou, parabéns! Nossa segunda questão. O absolutismo inglês ocorreu durante o reinado da dinastia Tudor, que foi marcado por, né? Aí no item A nós temos ao fortalecimento do poder real e da nobreza em detrimento da burguesia. Ok? E aí o que, que nós vamos perceber? O item A vai estar incorreto porque a nobreza ela não perdeu espaço político e a burguesia ela ascendeu socialmente, mas não ganhou aí esse espaço político, certo? Então por isso que o item A ele vai estar incorreto.
Nosso item C vai dizer o seguinte: a supremacia inglesa na Europa e na colonização americana. Bom, turma, percebam que a supremacia inglesa ela só vai ocorrer, né, no continente europeu durante o século XVIII, certo? E não aí no início da dinastia Tudor, né, no século XVII, ok? Porém, a colonização americana ela vai começar a ocorrer nesse período, certo? E o item D, aumento das funções do parlamento. Então, também é um item incorreto, porque nós vamos perceber que o parlamento não teve aumento nenhum de função, né, durante a dinastia Tudor, ok? Então, o item correto aí na nossa segunda questão seria o item B de bola, onde diz a submissão da igreja ao poder real através da criação da igreja anglicana, certo? Então, o que nós percebemos na nossa aula, certo? O rei Henrique VIII, ele acabou rompendo com a igreja católica e fundando uma nova igreja que seria a igreja anglicana. E o que levou a esse rompimento? Nós vamos ter aí basicamente dois motivos, um motivo pessoal e um motivo político, certo? O motivo pessoal é que Henrique VIII ele queria ter herdeiros e a sua atual esposa não lhe dava filhos. Então ele queria se divorciar e casar novamente. A Igreja Católica da época não permitiu o divórcio, certo? E a segunda questão seria a questão política, né? Henrique VIII, ele não queria dividir o poder, por exemplo, com a igreja que era comandada pelo Papa, que tinha sua maior autoridade, o Papa, né? Então, para Henrique VIII isso não era bom, né? Ele também queria ser o chefe da igreja. Por isso aí houve o rompimento entre o rei Henrique VIII e a igreja católica da época e a fundação de uma nova religiosidade que seria a igreja anglicana, onde o chefe, o líder da igreja seria o próprio rei Henrique VIII. Na nossa terceira questão diz o seguinte: a palavra absolutismo descreve os governos monárquicos nos quais o poder do rei, por não sofrer grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. Porém, apesar de centralizado e forte, o poder absolutista era limitado. Quais eram as limitações do rei absolutista? O item A traz a seguinte informação: os senhores feudais e seus exércitos particulares. Bom, o item A ele vai estar incorreto, né? Então percebam, turma, que o item A vai estar incorreto, porque os senhores feudais eles foram os grupos mais prejudicados durante a centralização do poder, né? E aí percebam também um detalhe interessante que assim os senhores feudais eles com o passar dos anos, né, devido às guerras e às manifestações populares, o seu grupo de soldados, o seu exército, ele não estava mais dando conta. Então ele teve que contar com o exército real, né? E essa ajuda dada pelo rei fez com que o rei ganhasse poder e prestígio e ajudasse nessa centralização do poder, certo? Então o item A é completamente incorreto. O item B diz o seguinte: as minorias religiosas e os ministros. Então, o item B também vai estar incorreto, né? Nós vamos perceber que os ministros, eles poderiam sim limitar o poder do rei, mas essas minorias religiosas, durante a Idade Média, eles não eram considerados ministros, então eles não tinham poder nenhum, certo? Então, isso vai deixar a questão incorreta. O item C nos traz a seguinte informação: os costumes, a Igreja Católica e o Parlamento. Então, turma, vocês lembram que durante a nossa aula da semana passada eu expliquei para vocês que o rei absolutista, né, ele tinha quase uma totalidade do poder absoluto. Porém, existiam alguns pontos que limitavam o poder do rei, que ia ser justamente os costumes, certo?
a igreja, né, em alguns pontos, apesar da igreja ela não ter autoridade sobre a política, mas algumas questões religiosas limitavam o poder do rei e também o parlamento, né? O rei tinha que contar também com a aprovação do parlamento, certo? Então o item C ele está aí correto, tá? E o nosso item D? O nosso item D diz o seguinte: os privilégios da nobreza e as corporações de ofício. Então, o nosso item D ele vai estar incorreto, porque os privilégios da nobreza eram até limites para o poder do rei, mas essas corporações de ofício, elas praticamente desapareceram, né? E elas não tinham poder nenhum sobre o rei. A nossa quarta questão pede para vocês observarem a imagem abaixo, certo? Nessa imagem é possível perceber o rei Luís XVI, Luís XIV, retratado como uma figura mitológica semelhante a um deus. A centralização política de seu reinado chegou ao ápice durante a Idade Moderna. Tanto é que é atribuída a ele a seguinte frase. Então vamos lá, gente. Nessa questão, quer que vocês marquem aí a opção dita pelo rei Luís XIV, certo? No item A diz o seguinte: o Estado sou eu, certo? Então será que Luís XVI disse essa frase? Luís XIV, perdão. No item B diz: vim, vi e venci. O item C, saio da vida para entrar na história. Item D, um homem que se curva não endireita os outros. Item E, parece-me muito mais seguro ser temido que ser amado. Então vamos lá, gente. O item B, certo? Vim, vi e venci, a gente vai ver que vai ser uma frase pronunciada por Júlio César diante do Senado romano. Então, nada tem a ver com Luís XIV. O item C, né, saiu da vida para entrar na história, trata-se de uma frase que foi encontrada aí na Carta Testamento de Getúlio Vargas. Então, também nada tem a ver com Luís XIV, certo? O item D, um homem que se curva não endireita os outros, né? Teria sido uma frase citada pelo filósofo grego Aristóteles. E no item E, parece-me muito mais seguro ser temido do que ser amado, foi uma frase também de Maquiavel, certo? E não de Luís XIV. Então, a nossa opção correta, a frase dita e proferida por Luís XIV seria: o Estado sou eu. Então, logo de cara, vocês marcariam essa, porque nós trabalhamos isso na nossa aula da semana passada. Vamos para a nossa quinta e última questão. É praticamente impossível treinar todos os súditos de um Estado nas artes da guerra e, ao mesmo tempo, mantê-los obedientes às leis e ao magistrado. Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento de mercenários estrangeiros em grande escala devia-se à necessidade de... E quem marcou o item D como opção correta, certo? Marcou certo. A necessidade que a monarquia tinha de recorrer aos mercenários era justamente para manter desarmados os camponeses e os trabalhadores urbanos e evitar revoltas, né? E assim continuar no poder, certo? Então, item D, item correto. Bom, turma, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que tenha sido de grande ajuda. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula semana que vem. Beijinhos.